Dia aqui com você. Estamos estudando Provérbios, isso mesmo. Hoje é o quarto dia da nossa jornada aqui em Provérbios. Depois, além dos vídeos ficarem salvos aqui no Instagram, eles vão ficar lá no YouTube também, tá bom? Então você pode assistir aqui ou lá. Já me manda aqui um oizinho, me diz se o som tá funcionando certinho, manda o coraçãozinho, manda o aviãozinho, aquela coisa toda. Meu amor, se você está chegando aqui agora, é importante você saber algumas coisas, tá bom? A gente usa duas Bíblias, tá? A King James, a versão atualizada, e uma outra aqui que é talvez a NVT, HNI, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas você usa aí a que você tiver na sua casa, como eu te falei, faz com o que você tem, não inventa uma desculpa para não fazer, tá? Então, uma coisa que eu acho importante às vezes a gente vai fazer algumas revisões aí, vai voltar em Provérbios 2, 1 tal, porque esse estudo ele é muito dessa forma, tá? A gente tem referências cruzadas, tanto na King James, e aí você quer olhar na outra, alguma questão de tradução e tudo mais. Então, a gente vai fazer dessa forma, tá? E aí, você pode abrir a sua King James. Vamos primeiro fazer a revisão do item 2, que eu esqueci algumas coisas aqui, tá? Então, a gente vai treinando, né? Lembra que eu falei sobre o treino? Ah, eu quero fazer live melhor, eu quero falar em público, eu quero fazer... Você tem que fazer o quê, meu amor? Treinar. Não tem outro jeito, tá? Então, às vezes você esquece de falar certas coisas, entendeu? As coisas vão melhorando, vão acontecendo, mas é um caminho, né? Um degrau de cada vez, e isso tem muito a ver com o que a gente tem estudado aqui, né? Porque a sabedoria, né, que é o principal atributo aqui do livro de Provérbios, ela é adquirida, ela é conquistada através de um processo, né, de um caminho que você vai construindo com conhecimento, né? E você vai aplicando isso na sua vida para se tornar uma pessoa sábia, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. E aí ele te dá algumas ferramentas e tudo mais, e você tem que saber algumas regras do jogo, é basicamente isso, tá? Você sabe como é que, a regra do jogo, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, coisas que você, se você fizer, você vai ter determinado resultado, coisas que você não fizer, vai ser outro resultado, então é um pouco disso, tá? E aí, lá em Provérbios 2, a gente tem a questão do tempo, né? Para entender como que isso acontece, esse passar do tempo, as coisas vão acontecendo e, enfim, é mais ou menos isso que a gente vê lá em Provérbios 2, não sei se eu comentei isso, acho que não, por isso que eu tô voltando. Tá, então, meu amor, dito isto, às vezes a gente volta pra... cadê? Eu tô até Provérbios 4. Aqui, beleza. Então, vamos lá começar logo o nosso texto. E aí, meu amor, eu queria que você me ajudasse aqui no sentido de... Me fala alguma sugestão que você viu aqui, se você tem alguma, sei lá, alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, você pode me mandar aqui e a gente vai conversando, tá? Então, esse trabalho, por que eu tô fazendo isso, né? Qual que é a motivação? Cara, é transbordar esse conhecimento e fazer com que, de repente, você sinta vontade, se interesse por esse assunto, que é tanto Provérbios, e depois a gente pode seguir com outros estudos, e é uma coisa que eu naturalmente já faço na minha vida, que eu acho muito legal, muito interessante, que às vezes as pessoas não sabem como que você pode fazer e tal, elas têm dúvida, e tal. Isso aqui é um incentivo, tá? Pra você ver que é simples, é tranquilo, e é essa a maior motivação pra mim, e acredito que vai ser bacana. Vamos seguir aqui. Provérbios 4, vamos à leitura. A supremacia da... Provérbios 4, 1. A supremacia da sabedoria. Ouve, filho... Na King James, tá? Ouve, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção a fim de alcançar discernimento. Essa palavra é importante, discernimento, tá? Então, Provérbios, ele é realmente é como se fosse uma pessoa mais velha, mais sábia, conversando com você,
te passando conselhos, uma visão de coisas que de repente você vai conseguir aplicar ou ver na sua, coisas que com certeza você vai ver na sua vida, situações que você vai ver na sua vida, que às vezes você não vai saber como agir, né? Mas é como se alguém lá na frente, alguém que já passou por muitas coisas, tá te dando essa instrução, esse caminho, tá? E aqui ele fala do discernimento. Uma pessoa com discernimento é aquela pessoa que pode olhar muitas vezes fora da situação, poder enxergar melhor a questão, né, o contexto, e aí você, a partir de ferramentas, de coisas dentro da sua personalidade, você consegue agir em cima de uma situação. É mais ou menos isso, mas aí você tem que ter esse discernimento certo. E como é que isso acontece, né? Tá, seguindo. Provérbios 4, 2. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente, não desprezai minha doutrina. Tá, aqui ele fala ensino, tá? Então, novamente, isso aqui que a gente está fazendo, esse estudo, eu gosto muito dos conceitos de educação, né, cara? Então, assim, ele já coloca... Por isso que eu acho que o provérbio é tão legal, tem essa parte aí de ensino, ele já coloca aqui, né? Bacana. Enfim, quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais, e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverá feliz. Busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Tá, e aí, uma observação aqui, lembra que quem está escrevendo esse livro de Provérbios é Salomão? Quem é o pai de Salomão? Fala aqui pra mim. O rei Davi, isso mesmo. Então aqui ele tá dizendo, contando a própria história dele. Quando eu era menino, tal, meu pai falou o seguinte, ou seja, Davi falou pra mim: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverá feliz. Ou seja, você, enquanto mais jovem, ouça a opinião dos mais velhos, absorva isso, retenha essas informações, porque, de certa forma, a humanidade chegou aqui, até onde estamos hoje, graças a isso. Você vai passando o conhecimento, passando de um para o outro, e a gente chega, né, em um bom lugar. Cadê? Provérbios 4... Aí que ele coloca assim, busca, ou seja, aqui no Provérbios 4, 5, ele coloca assim, busca a sabedoria, ou seja, aqui, lembra que ele sempre vai falar, a sabedoria vale mais que o ouro, então, Provérbios todo é sobre a tal da sabedoria, né? Então, como é que você adquire a sabedoria, né? Então, procura, ela é uma chave, uma porta que você tem que realmente procurar, porque não é dado, não é uma coisa dada, entendeu? Ela é adquirida, ela é trabalhada, né? Então é sobre isso que a gente está falando esses dias todos e vamos continuar falando sobre isso adiante. Procura obter entendimento. Então aqui a gente já teve a palavra entendimento, discernimento, tá? Tá, então busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueça das palavras de minha boca, tampouco delas se afaste. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama e ela te dará segurança, tá? Então ele fala assim, não abandones a sabedoria. Olha que interessante, porque às vezes você sabe de uma coisa, né? Aquela história que a gente tinha falado. Essa coisa tá na sua vida, você tá vivendo aquilo, mas por algum motivo você abandona essa coisa, tá? Então ele tá falando, tipo, não acredita, confia. Aqui é uma ideia de confiança, tá? Provérbios 4, 7. O princípio fundamental do saber procura obter sabedoria, de novo. Ou seja, o princípio fundamental do saber procura obter sabedoria, investe todo o seu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Ou seja, olha o tamanho da ênfase que ele põe aqui nessa situação, né? Investe tudo, investe todo o seu ser. Não é só o que você tem, as pessoas têm aquela coisa de ser e ter, né? Não investe tudo que você tem, investe tudo que você é. Olha a diferença. Então, você consegue colocar o quão visceral é isso, né? Então, investe o que você é, tá? Todo o seu ser.
e o que possuis para adquirir entendimento. Então você precisa ter entendimento das coisas do mundo, do universo, porque você vai sempre estar buscando, né? E aí eu fiquei bem curiosa para saber como que tá essa passagem aqui na outra versão. Vamos ver. 7. Tá, Provérbios 4, 7 na outra versão. Eis o princípio da sabedoria. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência em troca de tudo que possuis. Olha que interessante, né? Ou seja, aqui ele fala como troca. Tudo que você possui. Aqui ele coloca tudo do ser, né? E aqui ele coloca uma outra forma de visão, né? Possui. O que você possui? Escreve aqui pra mim. O que você possui? Tá? E o que você possui, você vai trocar por sabedoria. Olha, é bastante coisa, na minha opinião. Você trocaria... Olha que interessante. Tá entendendo como é que é a interpretação de texto? Você tem que fazer analogias e ir pensando pela sua própria cabecinha, não é? Porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Tudo bem. Você pode pegar essas chaves, essas instruções, esse conhecimento que os outros estão falando, mas você tem que colocar também ali à sua disposição, o seu coração, para ver e entender a partir do que você está trabalhando ali, obtendo da sabedoria, tá? Então, olha o que ele coloca aqui na outra versão, de novo, Provérbios 4, 7. Eis o princípio da sabedoria. Adquire a sabedoria. Adquire a inteligência, né? Então, a gente faz esse paralelo, em troca de tudo que possuis. Tá, seguindo. Vou continuar aqui em inglês, depois a gente volta. Dedica grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará. Abraça, e ela te honrará. Ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre a tua cabeça, e nela fará repousar Ou seja, a sabedoria, né, se você dedicar grande consideração à sabedoria, tá? A sabedoria, te exaltará, a sabedoria te abraça, né? E te honra. Olha quanta coisa. Então, além disso, ela te coroará com um diadema de graça. Olha, falando de novo da graça aqui, lembra? Para quem é a graça, né? Em Provérbios 2, eu acho. Não, Provérbios 3, a gente falou isso sobre a graça aos humildes, né? Então, sobre a sua cabeça, né? Então, ela colocará esse diadema e nela fará repousar o esplendor da glória. Olha que bonito também. Nesse Provérbios 4, 9, ele fala da graça e da glória. Isso é muito legal. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terá vida longa. Ou seja, ouve, filho meu, no caso aqui ainda, me parece, depois eu posso até confirmar isso aqui, parece ser Davi ainda falando para Salomão, tá? Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terá vida longa. No caminho da sabedoria te conduzir, no caminho da sabedoria te conduze, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Deixa eu ver como é que tá na outra versão. Aqui Provérbios 4, 11. É muito número, né, gente? Então, na outra versão tá assim. É o caminho da sabedoria que te mostro. Ou seja, é realmente Davi falando para Salomão. Então, Davi fala assim. É o caminho da sabedoria que te mostro. É pela senda da retidão que eu te guiarei. Tem uma nota de rodapé aqui, que é o seguinte. Caminho. O que conduz à sabedoria, ou melhor, onde a sabedoria ensina a caminhar. Olha que interessante. Então, aqui é realmente um ensino profundo, né? Que aqui, no caminho da sabedoria, ou seja, Salomão tá falando, o Davi tá falando para Salomão, o que ele, enquanto pai, fez, né? No caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Muito bonito isso, né? Então, aqui na nota de rodapé, novamente, ele fala caminho, o que conduz, ou seja, o caminho da sabedoria, né? Um caminho a ser seguido, traçado. Ou melhor, onde a sabedoria, né? A própria sabedoria ensina a caminhar. Beleza. Seguindo aqui, Provérbios 4, 12. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a sua vitória. Correrás e não tropeçarás. Ou seja,
Olha que interessante. Aqui ele já deu como é que você faz para caminhar sabiamente, né? E nenhum obstáculo que impeça a sua vitória. Como é que você faz para correr e não tropeçar? Se você estiver no caminho certo. Se você, entendeu? Porque se você estiver no caminho errado, meu amor, você pode correr, mas pode dar um passo e você vai cair. Sacou? Então, se você estiver no caminho certo, você pode correr, você pode fazer o que você quiser, porque você não vai tropeçar. Sacou? E deixa eu ver como é que tá aqui na outra versão. Se nela caminhares, teus passos não serão dificultosos, se correres, não tropeçarás. Tá? Então, se você estiver nesse caminho certo. Beleza? Então, seguindo, 4.13. Retém a orientação que recebeste e jamais desprezes. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Olha o nível da coisa, né? Tipo assim, o cara tá falando da sua vida. O que depende, tipo, a minha vida depende de quê, né? Então você pode colocar milhões de coisas que a sua vida talvez dependa, né? Mas aqui ele tá falando o seguinte, que essas orientações, essa sabedoria, esse conhecimento, né? Você deve receber, não deve desprezar, deve guardar bem. Olha como é importante a parte de guardar. Lembra que a gente falou sobre guardar? Que tem a ver com treinar também? Pois dela depende a sua vida. Olha isso. Beleza, seguindo. Provérbios 4:14. Jamais siga pela trilha dos ímpios, tampouco ande pelas veredas dos maus. Eu coloquei aqui trilha dos ímpios, porque você imagina qual que é a trilha do ímpio, né? É a parte dos obstáculos, que vão ter ali as pedras no caminho, enfim. E aí, o que mais? Seguindo. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não podem dormir se não fizerem alguém tropeçar. Ou seja, o ímpio, ele não está satisfeito de estar no caminho errado, né? Ele, além de estar no caminho errado, ele quer que você esteja no caminho errado junto com ele. Você está entendendo? Porque ele quer fazer você tropeçar. Essa é a alegria do ímpio, é você, entendeu? E aí é toda uma... Lembra das regras do jogo? Pois é, então... E, de novo, o provérbio, esse aqui, ele vai falar inúmeras vezes, não é uma nem duas, são milhões de vezes ele vai falar sobre as suas alianças, sobre com quem você anda, com quem você deve ficar, ele vai falar muito sobre isso. Então, é uma coisa que esse provérbio, a gente já sabe, né? Isso que é o mais interessante. Muita coisa que tá aqui, você já sabe. Você já sabe. Entendeu? Só que, às vezes, o básico ele tem que ser lembrado, entendeu? Você tem que ficar aqui e aí é treinar. Você tá sempre ali para você chegar numa alta performance, né? Porque você vai treinando, você vai olhando toda hora maçante, você vai realmente absorvendo, não tem para onde você fugir. Você vai se tornar isso a partir do momento que você entrar realmente de cabeça e fazer como se fosse a sua vida dependendo disso, tá? E aí, depois a gente fala sobre isso. Provérbios 4.17. Na King James. Pois eles se alimentam com o pão da malignidade e se embriagam com o vinho da violência. Ou seja, esse é o prazer do ímpio, né? Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Isso é lindo, né? Porque, assim, por mais que tenha essa viagem aí dos ímpios e tal, você vai se valer disso? Isso é importante para você? Não. Porque você vai ter discernimento de conhecer as pessoas, de conhecer as coisas e mudar o seu caminho quando você encontrar essas pedras, sacou? E aí ele fala das veredas dos justos, né? Ele fala como que essa... Se o lance dos ímpios é só quebradeira e tudo mais, aqui ele vai falar que o caminho dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando. Ó, imagina que bonito, isso imagina um caminho, né? E nela tem a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia, né? Então é o seguinte, seguindo aqui, 4.19. O caminho dos perversos é como a mais densas trevas. É isso? O caminho dos perversos é como as mais densas trevas. Nem consegue saber em que tropeçam. Então é tanta pedra no caminho desses povos, das pessoas, dos ímpios que de repente, né? Que eles tropeçam, nem sabem como é que você tropeçou.
Vou tomar uma água aqui pra gente continuar falando sobre isso. Eu dei uma devagada aqui. Mas, vocês percebem aqui, eu parei aqui no 19, né? Que a gente tá falando de um conselho assim, de uma fala do rei Davi, né? Para Salomão e tudo mais. Então, é aquela questão de ter uma mente, uma outra pessoa te auxiliando nesse caminho e você olhar para esse lado de quem são as pessoas que estão próximas de você, te ajudando, te aconselhando e tudo mais, tá? Isso é muito importante, porque senão você acaba indo para esses caminhos cheios de pedra e tudo mais. Então, esse caminho do ímpio aqui é como densas trevas, né? E eles nem conseguem saber em que tropeçam. A treva, imagina que loucura. Tá falando da treva, não tá falando de pedra, não tá falando de coisa sólida, assim. Tá falando de treva. A treva é tão densa. Olha que loucura. Que loucura isso. Porque uma coisa é você falar, tem uma pedra aqui, vou tropeçar nessa pedra. Mas imagina que tem uma treva, entendeu? Uma coisa que é subjetiva, que é tão densa que o ímpio é capaz de tropeçar num negócio ali na treva. Olha isso. Interessante, né? Então, faça essa interpretação de texto, às vezes, tipo, não leia batido, vai, tipo, vou entender o que ele tá querendo dizer aqui nessa viagem dele aqui, tá? Que não é viagem, tá? Aí é que tá o lance. O que é viagem, que às vezes você acha que, tá certo, mas que, na verdade, é a própria viagem. Só que o que você fala, isso é viagem, isso é maluquice, isso é Bíblia, não sei o que, mas aí é a própria verdade. E aí, você tava no caminho errado, tava fazendo coisas aí que você tava achando que tava certo, que tá viajando, mãe, tá viajando, pai, não sei o que, só que a viagem é sua. Quem tá certo é aquele lá. Sacou? Olha que viagem. Pois é. E aí, 4.20. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Ou seja, cara, ele tá te dando aqui um presente, um pai, que é o quê pro filho? Só o melhor, né? Então, ele te fala, se liga aqui comigo, vem comigo, né? Então, lembra, quem que você quer estar perto para te aconselhar, te dar bons conselhos, caminhar contigo. É isso. Filho meu, dá atenção às minhas... já li isso. Desculpa. 4.21. Jamais os percas de vista. Guarda-os no mais íntimo das suas entranhas. Pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Ou seja, além do conselho de vida e tudo mais, ele te faz aqui uma promessa, né? Que não vai ser, além disso, bom para sua vida, para o seu caminhar e tudo mais. Ele vai ser uma fonte de vitalidade para a sua saúde e para todo o seu ser. Então, seguindo, 4.23. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão. Olha que bonito. Pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Inclusive, essa é a passagem que a gente coloca aí na nossa capa e é a passagem que a gente deixa de parabéns para nossa amiga Bia. Um beijo para você, Bia, seu aniversário hoje. E essa é a passagem dedicada a você, tá, meu amor? Afasta para longe, ou melhor, acima de tudo, o que se deve preservar. Ou seja, ele tá falando assim, acima de tudo, não importa, entendeu? O que vale aqui, o que você tem que preservar, meu amor, é a razão, tá? Pois é da disposição do coração, ou seja, o que tem dentro do seu coração, a sua verdade ali, a essência do seu coração, que depende de toda a sua vida, ou seja, essa essência que está aí no seu coração, essa verdade, essa disposição do seu coração, entendeu? Você deve preservar, né? E preservar a razão. Olha que forte isso aqui, cara. Deu um looping aqui. Então, assim, meu coração é bom, meu coração é leve, tá? Que ótimo, entendeu? Preserva isso, mas você tem que guardar aí dentro do seu coraçãozinho, dentro desse seu bem que você fala que você tem no seu coração leve, ele tá dizendo aqui bem explícito, a razão, entendeu? E deixa eu até ver aqui como é que tá nessa outra versão. Aqui, ó, cadê? Isso é 23. Vou ler aqui, ó. Guarda teu coração acima das outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Interessante, né? E aí, aqui ele faz a nota de rodapé. Teu coração,
né? Aí ele fala assim, o coração é, na Bíblia, considerado como sede da inteligência, dos desejos, do pensamento, da vontade e da consciência. Glória a Deus, isso é lindo. Isso é lindo! Aleluia! Aqueles assim, né? A louca. A louca nada, lembra? Você tem que... Às vezes eu falo comigo mesmo, né? Conversando aqui, eu e eu mesma. E aí, olha que bonito. Eu falei de novo. Essa é a passagem pra você, Bia. Feliz aniversário, tá? Provérbios 4, 23. Vou ler aqui de novo na versão de consulta. E depois vou ler a nota de rodapé, que é maravilhosa. Que é o seguinte, guarda no teu coração acima de todas as outras coisas. Você não precisa guardar nada. Ele tá falando aqui, não guarda nada, não guarda nada, não guarda nada. Acima das coisas que você tá guardando, tudo bem, quer guardar, guarda, o problema é seu. Mas assim, acima disso, tá? Guarda no teu coração acima de todas as outras coisas. Fico nervosa. As outras coisas que não valem de nada. Não, ó, de novo, guarda teu coração. Ai, gente, é tanta interpretação aqui, ó, de novo, eu li errado, mas eu já tive outra interpretação lendo de novo. Guarda o teu coração acima de outras coisas, de todas as outras coisas, ou seja, ele fala para guardar seu coração. E o que tem dentro do seu coração? Tá? E aí ele fala, por que dentro do seu coração? Porque dele, né, então, já tendo guardado acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Olha só, todas as fontes da vida brotam no teu coração. Então, guarda ele. E aqui na King James ele fala o seguinte, ele fala, guarda no íntimo da razão, né? Disposição do teu coração, que depende toda a vida. E aí, vamos de novo para a nota de rodapé. Porque o coração é, na Bíblia, considerado como a sede da inteligência. Pode anotar no seu caderno aí, o que é o seu coração na Bíblia, tá? Ele é a sede da inteligência, dos desejos, olha que interessante, dos pensamentos, da vontade e da consciência. Psicologia aplicada, entendeu? É isso. E psicologia aplicada, a gente tá falando de Bíblia. Olha, é daí que vem muita coisa, meu amor. Se você não olhar pra Bíblia em algum momento da sua vida, querer estudar isso aqui, cara, você tá perdendo muita coisa da sua vida, tá? Porque a gente tá olhando com um olhar aqui crítico, analítico. Não estamos, surtando. Não, eu tô olhando aqui no texto. Não tô inventando absolutamente nada. Eu tô, sabe assim, reacting. Sabe, Bíblia, reacting. Primeira vez, eu vou colocar alguma coisa nesse sentido depois. Reacting da Bíblia. Estamos terminando aqui, gente. Provérbios 4, 24 na King James. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas. E não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Vou ter que fazer uma pausa aqui, né? Porque assim, ele fala aqui, e aí corresponde com o que ele tá fazendo aqui, né? Pensamentos, desejo, vontade. Então ele tá fazendo, já te dá um bizu. Como é que você vai, o que você vai colocar aí dentro do seu coração? Ele te dá uma dica do que você não colocar. O que você vai colocar aí já são outras coisas, mas ele te dá aqui a dica, o que você não deve colocar. Palavras perversas, tá? E não qualquer mentira, ou seja, não ter perversidade e mentira. Isso é uma coisa que não pode ter no seu coração. Seguindo, olha sempre para frente. Mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Cara, eu amo, cara. Como é que você não vai gostar disso? Ai, não gosta. Ai, gente, pelo amor de Deus, fala, ai, não gosto disso aqui, acho que não tem nada a ver. Tudo bem, ó, coração, respira, Nora, trabalho, isso vem de você, tá? Solta. Olha pra frente, olha sempre pra frente, mantenha o seu olhar fixo no objetivo ao ser alcançado, esquece todo o resto, você tá entendendo? E coloca no seu coração, acima de todas todas as coisas, porque dela brotam, entendeu? Então, às vezes, é essa meditação, você quer fazer oração, você não sabe orar? Eu não sou muito boa de oração, não. Então, às vezes, a oração tá aqui. Entendeu? Tá aqui como te ensinando a orar em Provérbios. Você fala, meu Deus, não sei o que, aí olha sempre para frente, mantém seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Você quer coisa mais motivacional que isso? Não tem, meu amor. Na boa, ainda tá, é daqui que vem o seu coach quântico, o seu livro de autoajuda aí, de alta performance, sei lá do que você tá lendo, mas você pode ter certeza absoluta que ele tirou daqui, Provérbios 4, 25. Olha sempre para frente, mantém seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Acabou. Fim, beijo pra vocês, boa noite. Mas seguindo.
4.26. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé da malignidade. Eu vou respirar aqui, que é o seguinte. Pensa aqui comigo, você vai falar, ai, ele tá falando uma coisa que eu já sei disso aqui. Tá, linda, mas quando você acorda de manhã, você pega Provérbios e fala, vou refletir sobre minhas escolhas e sobre o caminho por onde ando. Você faz isso de manhã? Entendeu? Aí depois você ainda bate uma profecia, assim, pra você mesmo, a profecia de Deus pra você. E todos os meus planos serão bem-sucedidos. Porque aqui, ele te dá, como é que você faz para todos os seus planos serem bem-sucedidos? Como é que você faz? Aí, coach da prosperidade, fala pra mim. Ele te fala que você tem que refletir sobre as suas escolhas. Essa escolha sua é uma boa escolha? É uma escolha ou é uma escolha maneira? Ok. E sobre o caminho onde você anda. Onde você tá andando? Que caminho que é isso que você tá andando, bonita? Bonito. E aí, meu amor, acabou aqui. Aqui já pode fechar e dormir em paz. Sacou? Porque assim, se você reflete sobre as suas escolhas, sobre o seu caminho, aí você vai saber se seus planos vão dar certo ou não, tá? E aí ele fala, não, e aí beleza. Cara, é muito bom. Esse Provérbios 4 também tá maravilhoso, hein? Que é o seguinte, beleza, você refletiu sobre seus caminhos e tal, tá no caminho certo? Que aqui ele subentende, ele acredita seriamente que você tá no caminho certo, tá? Então, partindo do pressuposto que você está no caminho certo, que as suas escolhas estão corretas, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. E retira o teu pé da malignidade. É do genial, porque ele já deve saber com certeza que você está na malignidade, porque o ser humano, né, essa coisa toda aí. Então, ele já subentende, além disso, que você está com o pé na malignidade e já está mandando você tirar o pé de lá. Você tá entendendo? E aí, meu amor, quando ele fala assim, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, me lembra uma coisa aqui que no começo aqui, ó, do capítulo, que ele fala assim, ó, não abandones a sabedoria. Aqui no Provérbios 4.6. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ela te protegerá, ama a sabedoria e ela te dará segurança. Né? Ou seja, se você não abandona ela, que é mais ou menos isso, tipo, não te desvie para um lado nem para o outro, porque você já tá no caminho certo, entendeu? Então, segue no caminho certo. E aí, retira o teu pé da malignidade. Bom, meu amor, é isso. Fechamos mais um capítulo. Adorei, tá? Adorei demais. Sempre muito bom estar aqui com você, fazendo esse estudo. Estou adorando. Vai estar disponível aqui no Instagram e no YouTube depois. Depois a gente vai conversando aqui, vamos subindo alguns materiais aí, vamos ver o que vai rolar. E é isso. Um beijo pra você. Espero que você tenha gostado. Esteja aqui amanhã comigo again. Espero realmente que você esteja aí com a sua Bíblia, fazendo esse estudo comigo, porque é bem legal fazer essa dinâmica. A gente vai vendo coisas aqui bacanas, tá bom? Um beijo pra você e até amanhã.